Muito bem, estamos aqui para uma entrevista, para um bate-papo bem informal, mas com conteúdo jurídico a respeito das prerrogativas das pessoas com deficiência. Nós vamos trabalhar a questão do transporte, que é sempre uma questão problemática. E ao meu lado aqui nós temos o Ricardo Glazenap, que é professor de Direito, advogado e escritor. Eu vou pedir que o Ricardo faça a sua apresentação, mas antes eu quero dizer que eu sou uma pessoa de cor branca, cabelos brancos, estou com uma camisa branca e um paletó cinza. Tá? Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Por favor, se apresente. Bom dia, Bolognini, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vou fazer a minha descrição, obrigado. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, de óculos, camisa azul clara, gravata verde e terno azul. O tema de hoje é muito importante e é um tema que eu venho pesquisando já há um bom tempo e venho não só pesquisando, mas como observando na prática a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E, obviamente, esta inclusão passa por vários aspectos, dentre eles a questão do transporte público. A gente precisa fazer um comentário temporal aqui. A Constituição de 88 já trouxe vários direitos para as pessoas com deficiência e de lá para cá nós vimos aumentar o número desses direitos constitucionais por meio das emendas e creio que a grande transformação na efetivação dos direitos humanos se deu com a Convenção de Nova York de 2009, 2007 para 2009, quando mudamos o paradigma, né, o conceito de pessoa com deficiência, que passa a ser autodeclaratório e não mais, como dizia lá a Lei Orgânica de Assistência Social, né, não mais médica, avaliativa, em que a gente tinha lá um laudo para dizer se a pessoa tinha ou não, né, deficiência. Então, na verdade, a gente saiu do modelo, né, médico e entrou no modelo social. Exatamente. Né, que é um modelo já aplicado há muito tempo nos Estados Unidos. E eu até já abordei esse tema num vídeo anterior, mas é sempre bom ressaltar que o modelo médico colocava o problema da deficiência nas mãos do deficiente, como se a sociedade não tivesse o dever de adaptar ambientes, por exemplo, para que o deficiente tivesse um bom convívio. O modelo social, ele muda totalmente, né? A falta de, melhor, no meu caso, a falta de visão, mas a deficiência em geral, ela é uma característica do indivíduo, como é a cor da pele, como é a cor dos olhos, né? A cor do cabelo. E, na verdade, o limite não está no deficiente, está na sociedade quando não se adapta. Então, essa mudança de paradigma, saindo do modelo médico para o modelo social, eu acho, Ricardo, que deu um avanço muito grande, né? E também a lei, né? A Lei 13.147 de 2015, que reuniu a legislação existente e inovou. Eu fui autor de uma obra, Prerrogativa das Pessoas com Deficiência e a Legislação Brasileira, em 2004, e a legislação ela estava dispersa. Ela estava esparsa e o Estatuto da Inclusão, né, o Estatuto do Deficiente, Lei 13.146 de 2015, ela teve esse grande avanço em reunir a legislação existente e renová-la. Você escreveu, inclusive, a sua tese, não é isso? De mestrado e doutorado, né, Ricardo, a respeito da deficiência? Sim, no mestrado eu pesquisei sobre como que o STF interpretava o princípio da igualdade aplicado às pessoas com deficiência. Então a gente via que havia ali, obviamente, uma evolução histórica nessa interpretação para efetivar a igualdade. E já no âmbito do doutorado,
e eu analisei sobre o controle de convencionalidade por omissão, enfocando basicamente na omissão do presidente da República em não efetivar direitos humanos. A minha ideia de doutorado, e é o que eu defendo há muito tempo, é a gente precisa avançar na efetivação. No seguinte sentido, em 2007 para 2009, o Brasil ratificou essa Convenção de Nova York para os direitos das pessoas com deficiência. E esse estatuto que veio trazer para a lei o que a Convenção, o que o Tratado Internacional de Direitos Humanos já trazia num nível constitucional, só em 2015. Então, a gente tem aí, no mínimo, uns 5 anos e meio, em que nós tínhamos o tratado já em vigência, com status de norma constitucional, e não tínhamos uma lei para efetivar. E aí, obviamente, que no Brasil, culturalmente, a gente precisa de uma lei. A gente ainda não tem o convencimento de que basta uma norma constitucional, basta uma norma de tratado de direitos humanos para fazer efetivar direitos. Então, a gente já levou aí uns 5 anos para trazer para o nível legal todos esses direitos das pessoas com deficiência que a Convenção já trazia. E aí, a partir dessa lei é que começamos a observar questões de efetivação mesmo dos direitos humanos, como no transporte, no acesso à saúde. O transporte, eu como pessoa portador de cegueira, né, deficiente visual, eu andei muito tempo em São Paulo, de bengala. A bengala, você não apanha simplesmente uma bengala e sai andando, né? Você tem todo um curso, uma preparação. E eu andei efetivamente de bengala em São Paulo de 79 a 97. Né? Aí a vida foi mudando em termos financeiros, eu tive meu motorista, depois eu me casei, e agora ou a minha esposa, ou táxi, Uber, eu utilizo. Então, praticamente, eu não ando mais em São Paulo. Eu fui do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente na gestão 92-93, era um ano de mandato, e uma das grandes reclamações era o transporte em São Paulo, a falta de adaptação. Porque para o deficiente visual, a situação não é aguda, não é grave. Por quê? Você pode se locomover, se deslocar e se comunicar. Né? Como é que funcionava? Entrava no ônibus, pedia para o motorista parar o ônibus no ponto que eu desejava. Obviamente que eu não sei em São Paulo como é que está isso, eu não sei se o Ricardo tem conhecimento. Cidades, por exemplo, como Barcelona, você, como deficiente, não precisa pedir para ninguém, porque com a tecnologia você tem a condição de ter um aplicativo ali e no próprio celular colocar o ponto que você quer descer e o celular te avisa. Eu acho que a gente não chegou nesse nível ainda de avançado. Ora, o grande problema da deficiência e do transporte diz respeito àquelas pessoas que são deficientes físicos. E o próprio surdo, né? Várias reclamações ocorriam no Conselho de surdos que eram simplesmente esquecidos. Né? O problema do surdo, que não se comunica verbalmente, apenas emite som ali pela boca, né? Mas o problema do surdo é que ele é confundido, é inacreditável falar isso, com uma pessoa com deficiência intelectual. Então, as reclamações do Conselho eram grandes dos indivíduos surdos quanto ao transporte. A legislação do transporte é avançada, né, Ricardo? O Brasil tem uma legislação avançada, mas que eu não sei se efetivamente ela funciona. O que você acha? A questão do transporte, acho que aqui, por estarmos em São Paulo, nós temos alguns privilégios de ser a maior cidade do país, a cidade mais rica, e aí a gente conseguiu avançar significativamente nesse sentido. Então, por mais que a gente observe algumas falhas, eu até levantei alguns dados. Ótimo. Aqui em São Paulo, segundo dados da SP Trans, 99,86% dos ônibus são acessíveis. Olha que beleza.
No que consiste essa acessibilidade? Você tem ideia? É aquela questão do cadeirante, né? Sim. Você descer uma plataforma, ele subir, o ônibus colocar dentro do ônibus. Eu acho que é nesse sentido a acessibilidade. Essa acessibilidade eles dividem em dois tipos de ônibus. Primeiro tipo, os que têm elevadores, tá, e o outro que tem o piso baixo, e aí o ajuste se dá na calçada, a calçada é levantada e aí não precisa, não tem escada, né? A acessibilidade se dá pelo nível da calçada direto no ônibus. Então, isso é um avanço significativo. Logicamente, o metrô também tem essa acessibilidade, né? Agora, houve um avanço muito grande nos últimos anos em que, com a instalação de elevadores, sinalizações mais efetivas. E aí, o que me incomodava, e aí eu já observo um avanço, uma mudança, era nas questões dos trens. Eu moro no ABC e vira e mexe eu vinha e venho para São Paulo de trem. Algumas estações não eram adaptáveis, não são adaptadas ainda. E estão sendo adaptadas agora. Por exemplo, na estação da Moca, uma pessoa cadeirante não consegue descer na estação Moca do trem. Porque só degrau. É só escada. Não há rampas de acesso. Nem escada rolante. E a legislação prevê, né, Ricardo? A gente tem um capítulo próprio na Lei 13.146/2015, que é o Estatuto da Pessoa Deficiente. Nós temos um capítulo próprio exigido essa acessibilidade do transporte. E é claro que cada município tem a sua regulamentação, e a cidade de São Paulo tem regulamentação nesse sentido. Mas, infelizmente, nem sempre esses direitos são seguidos, não é isso? O Estatuto prevê, não prevê? Regras a respeito do transporte? Prevê, e todas essas empresas de transporte público que ainda não fizeram a acessibilidade, elas já têm aí prazo para fazer essa mudança, essa alteração arquitetônica, exatamente para efetivar, e é o que a gente vem observando, né? A Estação São Caetano já está em reforma e outras virão também para efetivar essa acessibilidade. O que é muito positivo, né? Mas a gente não pode esquecer, né, Ricardo, que a gente mora num país que, dependendo da região, parece que é um outro país, né? Então eu fico imaginando, saindo das capitais, e nem todas as capitais são adaptadas, ou estão adaptadas, como você descreve, como a cidade de São Paulo, eu fico imaginando o interior do Brasil, né? A dificuldade que deve ser. Eu, há uns anos atrás, eu não sei precisar quanto, acho que uns 7, 8 anos, eu fui dar uma palestra no Nordeste, no interior do Nordeste, no interior do Ceará, né? Juazeiro do Norte, a 500 quilômetros de Fortaleza, e a precariedade na época lá era muito grande, né? A falta de rampas, não sei como é que está hoje, né? E você que está assistindo esse vídeo que for de Juazeiro do Norte, me perdoe se as coisas avançaram, né? Mas à época eu pude perceber a dificuldade. E em Porto Alegre, eu fui ministrar uma palestra na Pirelli, né? Em Gravataí, e em Porto Alegre, isso há uns 7, 8 anos atrás, também havia muita dificuldade. Agora, hoje, provavelmente, com a legislação, Porto Alegre e as grandes capitais, a exemplo de São Paulo, estão se adaptando. Você acha que a gente está muito longe do ideal, a gente está próximo do ideal? Numa escala de 1 a 10, você acha que o transporte, vamos colocar como parâmetro São Paulo, que é a cidade que a gente aqui vive, que número nós estaríamos em termos de acessibilidade do transporte? Levando em consideração que a gente tem aí os dados que eu comentei anteriormente, dos ônibus, que tem quase 100% de acessibilidade, que a gente tem um outro programa da Prefeitura já há um bom tempo, aquele o Atende Mais, sim, que faz o transporte né, programado, o metrô já com quase todas as estações adaptadas, estações de trem se adaptando, acho que estaríamos aí de 7 para 8. Ótimo, a nota muito boa. Eu acho que é muito bom, acho que é um
né, se eu estiver enganado, mas é um número alto no sentido de que, se a gente olhar nos últimos anos, foram avanços significativos. Nós estamos aqui conversando com o Ricardo Glasenapp, né, professor de Direito, advogado. Você também preside, né, um instituto, né, Ricardo? Exato, eu sou presidente do Instituto Brasil-Portugal de Direito. Lá a gente organiza eventos, congressos, a gente faz aí uma aproximação da academia jurídica brasileira e portuguesa. O que é muito positivo. E a questão do deficiente, você já chegou a abordar no Instituto? Você já pesquisou algo lá em Portugal? A Europa, evidentemente, e o próprio Estados Unidos, né, eu digo isso como deficiente, eu já estive nos dois locais, na Europa, enquanto região, e nos Estados Unidos, enquanto país. Efetivamente, lá a legislação é avançada com uma vantagem, né? Ela é cumprida. Eu não sei em Portugal. Portugal realmente eu não conheço, mas na França, na Itália, na Alemanha principalmente, né? A legislação é avançada e muito bem cumprida, efetivamente cumprida. Como é que é em Portugal? Você chegou já a fazer uma pesquisa? Tem ideia de alguma coisa lá ou não? Das vezes que eu tive a oportunidade de ir lá e conversando com os professores de lá, a gente observou que a grande dificuldade que eles tinham na época era de fazer as alterações de acessibilidade nos prédios antigos, né? Nos prédios históricos, museus. Mas quanto ao transporte? Quanto ao transporte, do que eu observei lá, é bem acessível. Não há maiores dificuldades. maior dificuldade. A gente não tem estações em que só tem escada, a sinalização também ocorre. Mas lá eu não observei algo que tem aqui, que é a sinalização tátil no chão. Para o deficiente visual? Para o deficiente visual. Ok. Aqui nós observamos bancos, né? Mesmo na calçada. Sim. Em alguns bairros a gente tem... Na Paulista acho que tem, não é tem. isso? Tem. No centro, em alguns bairros em que há o piso maior tátil. Movimento, a gente tem o piso tátil. Que lá eu não vi em lugar algum. Não viu? Não lembro. O piso tátil, até numa universidade, numa das universidades que nós militamos, tem piso tátil, né? Isso é lei, é obrigatório. O piso tátil, para quem não sabe, não é deficiente, é aquele piso que tem um alto relevo para a pessoa com deficiência colocar a bengala e ter condição de se movimentar com autonomia e segurança. Já encaminhando para o final aqui desse bate-papo muito agradável com o Ricardo, e eu já faço um novo convite para que você venha em outras oportunidades tratar outros temas. Você é um pesquisador, é uma pessoa muito bem articulada, eu já te convido publicamente. Já agradeço e já aceito o convite desde já. Eu é que agradeço. Eu quero dizer o seguinte, né? A questão do deficiente, agora falando do transporte, ou das prerrogativas de um modo geral, elas têm avançado e muito, né? Até 1988, até a promulgação da atual Constituição, praticamente nós não tínhamos legislação nenhuma de proteção das pessoas com deficiência. A Constituição de 88, que é uma Constituição humana, social, ela ampliou e muito os direitos das pessoas deficientes. Várias legislações foram promulgadas e o Estatuto veio agora reunir, repito, essa legislação e inovar muitos aspectos. Eu acho que a gente avançou bastante, né? Para que vocês tenham uma ideia, eu fiquei cego com 10 anos, né? Aos 12 eu voltei a estudar numa escola pública, perdi um ano todo anterior, não pude ter matrícula, porque não havia uma professora em Braille, e em 77, quando eu, com 12 anos, voltei ao terceiro ano primário. Por quê? Que é o terceiro ano do ensino fundamental hoje, porque cada cirurgia que eu fazia, eu perdi o ano letivo. Foi um choque, porque os meus colegas tinham livros para comprar, tinham a possibilidade de comprar numa livraria, e eu não tinha nem livro Braille para estudar. E não havia nenhuma legislação de proteção. Hoje, inclusive, as editoras, embora muitas não cumpram, elas têm a obrigação, sim, de fornecer o material didático, os livros em geral, para a pessoa deficiente. Mas o que eu quero concluir é que avançou demais, é que mudou muito a questão do deficiente, né? Os deficientes hoje têm um espaço muito grande, até em função da tecnologia, por exemplo, para o trabalho. A gente avançou, mas a gente tem que avançar muito mais. Você não acha, Ricardo? A gente tem que ter, especialmente no transporte,
um aprimoramento e uma adaptação em regiões que ainda não estão adaptadas, que não cumprem a lei e que não devem ser poucas. Você não acha que a gente tem que avançar um pouquinho mais? Eu acho que o avanço tem que ser na efetivação dos direitos, né? A conquista jurídica já foi feita, que é de tornar essas prerrogativas, esses direitos previstas no ordenamento jurídico, né? A gente tem na Constituição, a gente tem em tratados de direitos humanos de nível constitucional, a gente tem lei, a gente já tem regulamentação de lei. Acho que a grande dificuldade hoje é a de a gente tirar esses direitos da lei e torná-los na prática. Acho que a grande luta dos direitos humanos, de uma forma geral, e em específico aqui das pessoas com deficiência, é na concretização, é na efetivação, né? Fazer com que efetivamente haja igualdade em acesso e em oportunidade a todas as pessoas. Fazer com que o transporte público, por exemplo, seja acessível. Perfeito, porque o transporte é que viabiliza, né, a interação social. Se você não tem transporte, não tem como se deslocar da sua casa para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu lazer, fica muito difícil a interação social e a inclusão das pessoas com deficiência. Agradeço mais uma vez ao Ricardo pela presença. Espero que esse vídeo seja extremamente útil para você, deficiente, para ser cada vez mais conhecedor da lei e para você que não é deficiente, você também tem aí um interesse maior nessa questão e conheça a legislação para orientar uma pessoa deficiente, porque nós temos muitos deficientes no Brasil, né? Sem contar esse censo que está sendo feito, né? No anterior, salvo engano, acho que de 2010, nós temos cerca de 46,5 milhões de pessoas com alguma espécie de deficiência. 24% da população. 24%. Ou mobilidade reduzida. Então, é significativo o número de pessoas. É importante que você, que não é deficiente, você conheça também a legislação, porque certamente você conhece alguém deficiente e você pode informá-lo. A nossa função aqui é cada vez mais esclarecer as situações jurídicas que envolvem a pessoa deficiente, porque só assim nós vamos exigir, como deficiente, enquanto sociedade também, que os direitos das pessoas portadoras de deficiência sejam cumpridas. Então, mais uma vez agradeço ao Ricardo, agradeço a você e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Ricardo. Um abraço, obrigado.